Questão 4. Organize cada bloco de números racionais em ordem crescente. Então, crescente é do menor para o maior. Como estão misturados números decimais com números fracionários, qual o meu conselho aqui? Pega cada um desses números que estão na forma de fração, transforme eles em números decimais, para depois conseguir colocá-los em ordem crescente, ok? Vou fazer a letrinha A de exemplo, e aí vocês façam a B, C e D sozinhos, depois venham para a correção. Então, vamos lá, ó. 7 quintos, menos 7 quintos. Então, eu vou ver quanto que é menos 7 dividido por 5. Então, vou fazer aqui no cantinho. 7 dividido por 5. Dá 1,4. Então, eu sei que menos 7 quintos é o mesmo que menos 1,4, ok? 3 quartos é 3 divididos por 4. Vou fazer 3 dividido por 4. 0,75. Então, o que eu tô fazendo primeiro? Eu tô transformando as frações em números decimais, ok? 25 centésimos já tá, menos 5 décimos já tá, e 3 sextos eu já sei que é o mesmo que meio, ok? Então, agora, eu vou colocá-los em ordem crescente, do menor para o maior. Quem é o menor de todos aqui? É o menos 1,4. Então, ele vem em primeiro. Como o menos 1,4 é o menor de todos, então, o menos 7 quintos vem em primeiro. Então, eu vou colocar aqui, que na verdade já era para eu ter colocado, né? O menos 7 quintos em primeiro. E o sinalzinho do menor. Quem vem depois? O menos 0,5. Aí, depois vai vir quem? O 0,25. Depois vai vir o 0,5, só que aí eu vou colocar 3 sextos. E por último, o 3 quartos, que representa o 0,75. Opa, já ia colocando errado ali. Prontinho, coloquei em ordem crescente. Agora, vocês façam o restante, B, C e D, e já venham para a correção. Vamos à correção? Então, a primeira coisa que eu fiz para facilitar a minha vida, eu peguei todas as frações e transformei em números decimais, tá vendo? Então, 7 nonos é o mesmo que menos 0,777, 3 nonos é o mesmo que 0,333, menos 2 décimos é o mesmo que menos 0,2, menos 1 vinteavos é o mesmo que menos 5 centésimos, 3 centésimos e menos meio. Agora, eu vou colocar em ordem crescente, do menor para o maior. Letrinha B. Quem é o menor de todos? É o menos 2. Depois, vai vir o menos 0,777, só que aí eu vou colocar o quê? Menos 7 nonos. Depois, vai vir quem? O menos 2 décimos. Aí, vem o 0,3. E, por último, o 0,333, que é o 3 nonos. Então, essa é a resposta da letra B. Letra C agora. Quem é o menor de todos? É o menos 0,5. Porque aquele que está devendo 50 centavos está pior do que aquele que está devendo 5 centavos. Então, o menos meio vem em primeiro. O menos 1 vinteavos em segundo. O 3 centésimos em terceiro. 75 milésimos em quarto. E por último, o 3 quartos. Letra D. O menor de todos aqui vai ser o menos 0,555. Depois vem o menos 0,55. Aí vem o 55 positivo. E por último, o mais 0,555.
Questão 5, complete a tabela. Forma de fração e forma decimal. Então, a gente vai ver uma regra bem interessante aqui. Percebam que todas as frações têm denominadores 9. Então, olha só que bacana, 1/9. Se nós fizermos 1 dividido por 9, vai dar 0,1111. Vai dar um decimal periódico em que esse período é 1. 2/9. 0,2222. 3/9, 0,3333. 5/9, 0,5555. Então, toda vez que nós temos denominador 9, nós vamos ter dízimas periódicas em que o período é o próprio numerador. Então, ó, o que você observa nos números decimais obtidos? Observamos que o período é o numerador. Então, vamos colocar aqui. Observamos que o período é aquele número que se repete, tá, gente? Observamos que o período é o mesmo número que o numerador. Eu coloquei o numerador aqui, mas ok. Letrinha C. Seguindo esse raciocínio, sem fazer a divisão, escreva a representação decimal de 7/9. Então, nós teríamos 0,777777 infinitamente, em que o período é o numerador 7. Questão 6. Dê a representação fracionária irredutível dos seguintes números racionais que estão na representação decimal. Então, é o seguinte, meus amores, primeiro passo, nós vamos pegar cada um desses números que estão na forma decimal e vamos colocá-lo na forma fracionária. Ou seja, vamos fazer todos virar fração. Quando eu tenho 3 casas decimais, é milésimo, 2 casas decimais é centésimos, 4 casas decimais é décimo de milésimo, ou seja, denominador 10.000, aqui é denominador 1.000 e aqui é denominador 100, tá? Então, por exemplo, letrinha A, eu tenho 15 milésimos, então eu tenho 15 sobre 1.000. Letrinha B, menos 3 inteiros e 72 centésimos, então eu tenho menos 372 sobre 100. Letrinha C, eu vou ter menos 12. Quantas casas decimais tem? 4. Então, sobre 10.000. Aqui eu tenho 20.125. Percebam que é só copiar o número. Quantas casas decimais? 3, então é 1.000. E aqui é menos 55, 2 casas decimais sobre 100. Agora, vamos transformar essas frações em frações irredutíveis. Então, reduzam cada uma delas e já venham para a correção. Vamos à correção, então. 15 milésimos. Dá para dividir os dois números por 5. Então, se eu dividir os dois números por 5, eu vou ter 3/200avos. Letrinha B. Dá para dividir os dois números por 4. Se você dividiu por 2 e depois dividiu por 2 de novo, não faz mal, tá? Então, dividindo os dois números por 4, eu vou ter menos 93 sobre 25. 93/25avos, ok? Negativos. Letrinha C. Dá para dividir por 2 e depois por 2 de novo, mas aqui no caso eu já vou dividir logo os dois números por 4, tá? Então, eu vou ter menos 3 sobre 2.500. Letrinha D. O ideal é dividir direto por 75, mas eu acho que essa daqui foi um pouquinho mais difícil. Então, eu vou imaginar que vocês tenham dividido os dois números por 5. E aí, deu o quê? 4.025 em cima e 200 embaixo. Aí, eu vou dividir por 5 de novo. Deu 805 em cima e 40 embaixo. Aí, eu vou dividir por 5 de novo.
que deu 161 em cima e 8 embaixo. Aí, chegamos na sua forma irredutível, não tem mais o que fazer aqui. E letrinha E, vou dividir os dois números por 5. Então, eu vou ter menos 11 sobre 20. Então, prontinho. Letrinha A, 3 200avos. Letrinha B, menos 93,25avos. Letra C, menos 3 2.500avos. Letra D, 161 oitavos. E letra E, menos 11 20avos. Bom, essa próxima parte da apostila, ela fala sobre os números que não têm raiz quadrada, tá? Que são os números irracionais. Então, aqui, na página 392, lá atrás, ele fala o seguinte: na calculadora, digite um número natural qualquer que não seja quadrado perfeito e aperte a tecla radical. Observe o resultado no visor. Então, nós sabemos que não são todos os números que têm raiz quadrada. Então, nós vamos pegar um número aleatório e digitar na calculadora a raiz quadrada desse número, tá? Pelo número de dígitos no visor da calculadora, há como você afirmar que esse é um número decimal finito ou periódico? Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui e vou fazer na calculadora raiz quadrada de 3. Vou pegar aqui, tá? Então, eu vou colocar o número 3 e vou apertar a raiz quadrada. Olha só, deu 1,7320508, deu um número completamente aleatório, sem sentido, ele não é periódico, ele não se repete, não tem como eu descobrir qual é o próximo número da sequência. Se eu pegar esse mesmo número e quiser adivinhar qual é o próximo número da sequência, eu não sei. Mas observa que ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 casas decimais. Então, vamos responder lá o item A. Pelo número de dígitos no visor da calculadora, há como você afirmar se esse é um número decimal finito ou periódico? Na minha opinião, ainda não. Eu não sei qual é o próximo número da sequência. Anote esse número com todas as suas ordens decimais. Então, eu tinha colocado lá raiz quadrada de 3. Então, deu 1,7320508. Você pode usar outro número também, tá? Agora, multiplique-o por ele mesmo. Verifique se você volta ao número inicial do qual extraiu a raiz quadrada. Gente, o que nós aprendemos? Que a raiz quadrada é o inverso da potenciação. Então, se eu tenho essa seguinte situação, ó, vamos lá. Raiz quadrada de 9 é 3, porque eu sei que 3 ao quadrado é igual a 9. Quando eu coloquei na calculadora raiz de 3, deu 1,7320508. Se eu fizer esse número vezes ele mesmo, será que vai dar 3? Então, eu vou fazer aqui para ver. Então, eu vou colocar lá 1,7320508 vezes 1,7320508. Ó, deu 2,999999999, ou seja, não deu exatamente 3. Ele não voltou para a sua raiz quadrada. Por quê? Porque ele é um número irracional, ele não tem raiz quadrada. Não existe um número que ao quadrado resulte em 3. Então, esse daqui foi um valor próximo, ok? Então, lá na letra C, ele fala, multiplique por ele mesmo. Verifique se você volta ao número decimal.
Por que você acha que isso aconteceu? Então, vocês podem colocar aqui na letrinha C. Não voltamos ao número inicial, porque não há raiz quadrada de 13. Ele é um número irracional. Os limites da calculadora. Temos aqui 20 dividido por 7, que aí deu 0,285714 e o 2. Percebam que, nesse caso, o número 2, ele tornou a se repetir. Ele tem aqui um 2. Depois, como ele terminou no 2, eu já sei que o próximo número vai ser 85714. 285714, 285714. Então, quando ele fala aqui, a partir da 7ª ordem decimal, podemos parar a divisão e afirmar com certeza que o quociente é uma dízima periódica. Quanto a essa afirmação, responda. Por que podemos parar a divisão na 7ª ordem? O que a gente sabe, né? Que em uma divisão por 7, os restos possíveis são 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O resto tem que ser sempre menor do que o divisor. E a gente tá vendo aqui, ó, que o resto tá começando a se repetir, tá vendo? Aqui eu tinha resto 6, resto 4, resto 5, resto 1, 3, 2, resto 6 de novo. Então, nós podemos parar na 7ª ordem, porque o maior resto possível, que é o 6, já apareceu. Então, pode colocar aí na questão 1. A divisão pode parar porque, se o divisor é 7, os restos possíveis são do 1 ao 6. E todos eles já apareceram voltando para o número 6. Questão 2. Numa divisão por 7, se o decimal for periódico, é possível que o período tenha mais do que 6 ordens decimais? Não. A gente já adianta. Não. Pois o resto de uma divisão por 7 nunca pode ser maior que 6. Então, pode colocar aí na questão 2, não. Porque em uma divisão por 7, os restos nunca podem ser maiores do que 6. Página 393, façam os testes 1 e 2 e já venham assistir o vídeo para correção. Teste 1. Sendo A igual a 3/4 e B igual a 2/5, então, A mais B e A vezes B são, respectivamente, iguais a... Então, vamos lá, vamos fazer as continhas aqui. Eu tenho A mais B. Ele tá falando que o A vale 3/4 e que o B vale 2/5. Então, vamos ver quanto dá A mais B. O MMC entre 4 e 5 é 20. Divido pelos de baixo, multiplico pelos de cima. 20 dividido por 4 é 5, 5 vezes 3 é 15. 20 dividido por 5 é 4, 4 vezes 2 é 8. 15 mais 8, 23 vinte-avos. Não dá para tornar irredutível. Então, quando eu olho nas alternativas, a letra B e a letra C começam com 23 vinte-avos. Então, eu já elimino o A e o D. Só que agora eu preciso fazer a segunda conta para saber se é B ou C. Então, nós temos ainda que fazer o quê? O A vezes B. O A vale 3/4 e o B vale 2/5. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 5, 20. Só que aí eu vou tornar irredutível essa fração. Vou dividir os dois números por 2. 6 dividido por 2 dá 3 e 20 dividido por 2 dá 10. 3 décimos. 23 vinte-avos e 3 décimos. Alternativa C de Camila. Então, alternativa C. Questão 1, né, gente? 1C. Questão 2. Considere as seguintes afirmações. 3/5 é um número racional? Se nós fizermos 3 dividido por 5,
eu vou ter 0,6. 0,6 é um número racional, sim. Então, o item 1 é verdadeiro. Item 2. O quociente 5/11 é um número decimal finito. Gente, decimal finito é aquele que tem fim. Se eu fizer 5 dividido por 11, olha só, vamos lá. 5 dividido por 11. Acrescento um 0, 0 e uma vírgula. Vou pegar 50 dividido por 11 dá 4. 4 vezes 11 dá 44. Sobra 6, acrescento um 0. 60 dividido por 11 vai dar 5. Sobra 5, acrescento um 0. Aí, vai dar 4 de novo. 44. Sobra 6. Vai ficar repetindo, ó. 4, 5, 4, 5, 4, 5. Ele não tem fim. Ele é um decimal infinito. Isso vai dar uma dízima periódica, em que o seu período é o 45. Então, a letrinha não, né? O item 2 é falso. Ele não é um decimal finito, ele é um decimal infinito. E o item 3, o resultado de 6 menos 9 é um número racional. 6 menos 9 dá menos 3. Menos 3 é um número racional, sim, verdadeiro. Então, são verdadeiras as afirmações 1 e 3. Ou seja, alternativa A.